O ano era 2001. As mulheres da cidade de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, tinham medo de sair de casa depois das 6 da tarde. E quando não tinha jeito, corriam até se sentirem seguras. Em poucos meses, 21 mulheres foram assassinadas e ninguém sabia quem estava cometendo esses crimes. Era o começo da carreira da delegada Vanessa Alice. Apaixonada por investigação, passou dias e noites tentando desvendar o mistério que tirava a paz de uma cidade inteira. Eu recebi, então, uma designação especial para trabalhar nesse caso. Aí eu peguei uma equipe com 2 policiais e comecei a trabalhar nesse caso. Eu fiz várias prisões, né? Na época, foi uma época muito difícil, uma época que eu sofria ameaças, sofria muita pressão. Uma vez por semana aparecia uma mulher morta em locais assim invisíveis ao povo, à população. Veja, era uma organização criminosa. Tá? Nós tínhamos ali várias pessoas, desde policiais, né? Pessoas do povo, várias espécies de pessoas que se uniram numa organização criminosa e usavam essas mulheres para proveito de crime, né? Então, na época, para você ter uma ideia, eu prendi 21 pessoas, 25 pessoas, eram 21 mulheres, 25 pessoas foram presas. E acabou, então, culminando na solução do caso. Mas durante as investigações, a delegada encontrou na casa de um dos suspeitos algo que a assustou. Eu fui cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de um policial e começamos a mexer e procurar alguma coisa aqui, procura. Aí eu achei uma foto de jornal minha com uma cruz vermelha na testa. Assim, bem interessante, né? Então aí perguntei, não sei o que, por que disso, né? Claro que a gente sabe. Mas, então era uma época que eu tinha que me cuidar muito, né? E trabalhar com pessoas que eu confiava. Ocorreram muitas mortes depois, muitas pessoas que estavam envolvidas antes de nós chegarmos a prendê-las acabaram morrendo, né? Assassinadas. Então, foi um caso assim bastante complexo, polêmico, tá? E bem complicado. Essa é a vida de uma delegada de polícia que decidiu encarar bandido de frente e entrar num mundo obscuro, arriscado, que a faz conviver com ameaças de morte, que muitas vezes não se sabe se serão cumpridas ou não. Começou esse rapaz eu ia almoçar, encontrava na porta do restaurante. Eu ia numa loja, ele estava na... Aí um dia eu perguntei para ele, por uma acaso você está me seguindo? Aí ele disse assim, não, de forma alguma. No entanto, posteriormente, uma promotora de um grupo especial do Ministério Público me chamou dizendo que ele tinha sido preso. Eu mudei de delegacia, o caso não ficou mais na minha mão. Mas, enfim, foi feita muita coisa nesse caso. E aí essa promotora me chamou, eu já estava em outra unidade, dizendo que eles haviam prendido esse rapaz em função de um outro homicídio, mas que junto com ele se pegou um dossiê onde tinha muita coisa a meu respeito e dos meus filhos, né? Placa de carro, faculdade onde estudavam, onde eu morava. Então, um dossiê a meu respeito. E até a promotora comentou comigo que ela estava assim, não assustada, mas impressionada que durante todo o tempo que esse rapaz ficou em frente dela, e foram algumas horas de interrogatório, ele não mexeu um músculo. Então, extremamente frio, sabe? Extremamente frio. E ele era realmente muito frio. E daí esse dossiê, eu tenho uma cópia dele, inclusive, onde tinha tudo a meu respeito. E a pessoa que entregou falou, olha, essa delegada teria incomodado muito essa pessoa, a ponto dele formar esse dossiê para poder eliminá-la. Eu pensava muito na segurança da minha família, mas eu acho assim que a polícia, ela acaba entrando no teu sangue, sabe? É uma coisa assim que você não tem como explicar, né? Você sai para fazer um trabalho, você não sabe se vai voltar, mas mesmo assim você vai, entende? Você vence o medo, você vence as preocupações e sai para o trabalho.
Então, claro que você teme, mas desistir, não, nunca pensei em desistir da profissão. Quando jovem, Vanessa queria mesmo era ser professora primária. Foi o que fez durante anos. Casou, teve 2 filhos e largou tudo para cuidar deles. Mas chegou o dia que ela queria muito mais. Eu fui professora durante algum tempo, né? Mas eu sempre gostei muito da área do direito. E quando eu fiz faculdade de direito, eu me apaixonei pelo direito penal. Gostei muito. Até hoje, assim, a investigação é algo que me fascina muito. E, como eu gosto da investigação do direito penal, resolvi, então, fazer o concurso para a polícia como delegada de polícia. A minha família, assim, é uma família, assim, bem tradicional. Meu pai era militar, depois foi advogado. Então, na hora, assim, obviamente, assusta. Mas meu pai, na época, acreditava que eu não ia passar. Ele achava que eu não passaria no concurso porque o filho de um amigo dele fazia exercício físico, jogava futebol e acabou não passando no teste físico. Então, eles não estavam assim, muito preocupados porque acreditavam que eu não passaria. Mas acabei passando, né? Me esforcei bastante, principalmente no físico, né? Como eu falei, que os exercícios foram bem puxados. E aí, então, aceitaram. Era minha vontade, era meu sonho, né? Claro. Eles aceitaram, mas tomaram um susto, sim. Aí sempre a preocupação de pai e mãe, né? Porque desde que eu entrei na polícia, eu sempre gostei mais da parte operacional. Então, eu estava sempre na rua trabalhando. E isso fazia com que eles se preocupassem com o horário de chegada, com operações policiais, que a gente estava sempre a mercê de qualquer coisa acontecer, né? Eu saía de casa armada, em algumas unidades, como o COP, por exemplo, a gente usava uniforme, né? E a viatura ia me buscar em casa em algumas ocasiões. E, ao mesmo tempo que eles ficavam preocupados, também sentiam bastante orgulho da filha, né? Colocar a arma na cintura é algo que faz parte do dia a dia de Vanessa. Passa a imagem de uma mulher destemida e poderosa, mas não é bem assim. Eu não me sinto assim uma mulher poderosa, pelo contrário, né? Eu tenho muitas fraquezas, né? Embora a gente não possa demonstrar isso na profissão, né? Porque você comanda, né? Você tem o poder de comando. Então, para você comandar, você não pode se mostrar fraco, né? Então, primeiro, eu não me considero assim tão poderosa. Segundo, né? Eu não sou também destemida, eu tenho medo, né? A gente tem medo. Medo é um sentimento natural ao ser humano. Então, só que o que acontece, né? A gente tem que vencer esse medo e enfrentar a situação. E é isso que eu fiz durante a minha carreira. Mas no auge da carreira, de repente, a delegada Vanessa Alice não conseguia sequer sair da cama. Uma depressão tomou conta dela a ponto de precisar ser internada. E o que o médico disse? Excesso de trabalho, excesso de crime. O que ela não sabia ali é que naquele momento o seu corpo dizia: basta. Olha, eu acho assim que eu estava muito sobrecarregada na época. Tinha vários casos, casos sérios para trabalhar. Por outro lado, eu estava lotada naquela época no COP, que é um centro de operações policiais especiais. Então, nós trabalhávamos só com grandes operações, com crime organizado, com roubo a banco, roubo a joalheria, né? Eram coisas assim mais pesadas. Eram muitos policiais e eu acho que naquela época eu estava assim meio sobrecarregada. Já o meu médico entende que eu trabalhei por 2 vezes na homicídios e nós atendíamos local de crime, né? E acompanhava a perícia, muitas vezes saía do local do crime e ia acompanhar o exame junto do IML. Né? E eu conversava muito com os médicos legistas para que eles me explicassem. Foi uma época que eu aprendi bastante, sabe? O porquê que ocorria isso, ocorria aquilo.
Então, aí eu voltava muitas vezes para a delegacia já com a resposta se tinha sido um assassinato ou não, né? Então, eu sempre achei muito válido esse acompanhamento junto com o médico legista, assim como a perícia com os peritos, né? Eu também sempre acompanhei. E são cenas assim bastante pesadas, né? Eu vi no meu tempo de homicídios coisas que as pessoas jamais imaginam em ver, né? E o meu médico, acho que foi isso, né, que gravou no meu consciente, no meu subconsciente. Eu comecei a me deparar com sintomas de depressão. E eu não aceitava isso e foi muito difícil na época. Mas as coisas começaram a se complicar e se complicar, até que o médico entendeu que eu deveria me afastar da minha profissão por um determinado tempo. E assim foi feito. E naquela época, então, foram muitos remédios, né? Foram vários tratamentos, cheguei a fazer tratamento até em São Paulo. Foi uma fase assim que eu levantava da cama, minha casa tem 2 andares, eu ia para o andar de baixo, sentava, ficava jogando no celular. E fumando e jogando no celular. De repente eu olhava assim, já era noite. Aí eu fechava o celular, subia e ia dormir. No outro dia, de novo. E assim era a minha vida. Claro que algumas outras ocasiões eu ia ao médico, mas a maioria dos dias era assim. Até que eu resolvi dar um basta nisso. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Depois de muito tempo, né, quase 2 anos, chegou um dia que eu parei e disse, não, isso não pode estar certo, né? Resolvi voltar a trabalhar, parei de fumar, eu fumava quase 2 carteiras por dia de cigarro. Resolvi parar de fumar, parei por conta própria, não fiz nenhum tratamento para isso. Coisa que não se deve fazer, mas eu fiz, parei os medicamentos. Me separei, porque na época também meu casamento não estava me fazendo bem. Enfim, tomei medidas radicais para mudar da minha vida. E pedi ao médico que eu queria voltar a trabalhar. Aí o médico disse, não, vai fazer outra coisa, qualquer outra coisa, polícia não. Daí eu falei, mas eu não sei ser outra coisa, eu só sei ser polícia, essa é a minha profissão. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Aí ele permitiu que eu voltasse só no administrativo, sem porte de arma e sem dirigir viatura. E no início foi assim, mas aos pouquinhos eu fui mostrando para ele que eu já estava bem, que eu estava melhor. E hoje estou na minha atividade normal, sem remédios, sem crises, sabe? Eu posso falar que eu consegui vencer a depressão. Vanessa voltou para a Delegacia da Mulher. Todos os dias encara famílias desfeitas, casos de agressão, medidas protetivas e até feminicídio. A violência contra a mulher, ela está enraizada na nossa sociedade, infelizmente. A nossa cultura, em função da nossa cultura, do lado social, a mulher, infelizmente, ela depende emocionalmente, psicologicamente, muitas vezes financeira do homem, e em função disso ela acaba se deixando subjugar pelo mando, né, pela posse que o homem acha ter em relação a essa mulher. E aqui o que a gente procura demonstrar para essas mulheres? Que não é necessário ela passar por isso para ter uma dignidade, sabe? Poder se sentir livre para fazer o que ela bem entender, né? Ser dona dela mesma. E aqui a gente trabalha desde os casos de menor potencial agressivo, digamos assim, como são as injúrias, né? Os xingamentos, as ameaças, até casos de feminicídio.
Então, às vezes, você está trabalhando com um caso de violência e acaba se deparando com a morte dessa vítima. E isso é muito difícil, porque a nossa intenção é poder protegê-la, é poder salvá-la dessas agressões. E acaba culminando com a morte dessa mulher, é muito triste. E até porque nós somos mulheres também, nós somos em 4 delegadas aqui. Então, muitas vezes a gente acaba entendendo o que essa mulher está passando e procurando orientá-la. É uma experiência, assim, vasta, né, com relação ao sofrimento que essas mulheres passam em função dessa agressão, seja ela física, moral, psicológica, patrimonial, né, ou sexual. É muito comum, a gente percebe que outra afirmativa, ele é muito bom, ele só é ruim quando ele bebe. Né? Então, quando ele bebe, ela aparece aqui cheia de hematoma, com fratura, e muitas vezes até acaba culminando no pior, que seria o feminicídio. Então, né, ele me ama, ele só é violento porque ele tem ciúme de mim. Então, isso é outra coisa, quem ama não agride, não machuca, não maltrata, né? Isso é uma desculpa, é uma das fases da violência doméstica. Uma das fases é exatamente essa, né? É se mostrar arrependido, dizer que ama, que está apaixonado. No entanto, a gente sabe que essa agressão vai voltar em intervalos de tempo mais curtos e mais graves também. Geralmente eles culpam a mulher, né? Eu acabei agredindo porque ela veio para cima de mim, ou eu agredi porque ela não parava de falar, ou eu agredi porque ela começou a gritar comigo, né? Geralmente eles culpam a mulher. E isso é uma coisa assim que a gente vê até mesmo nos familiares. Muitas vezes o homem está detido, está preso, né? E alguns familiares vêm conversar com a gente, e daí trazem a seguinte desculpa para a atitude dele: não, mas a mulher não prestava. Não, mas a mulher, vocês vão ver pelas fotos que ela não valia nada. Mas espera aí, por causa disso ele tem o direito de bater nessa mulher? Porque ela queria tirar fotos sensuais, ele tem o direito de bater na mulher? Entende? Então, sabe, são injustificáveis as atitudes, esse tipo de atitude, são injustificáveis e não merece nenhum acolhimento por parte das delegadas aqui da unidade. Nós mulheres, nós temos uma capacidade muito grande, muito maior do que muitas vezes nós pensamos, sabe? E essa capacidade faz com que a gente crie uma autoestima onde nós não vamos precisar depender de ninguém, sabe? Não, corre atrás, vai sustentar os filhos, vai cuidar de si, da sua aparência, uma profissão, ser uma boa profissional, isso é importante, né? E no caso de estar sofrendo uma agressão física ou psicológica ou moral, seja ela qual for, né? Venha fazer o registro, não deixe passar impune, não desculpe esse agressor, sabe? Porque a impunidade gera mais violência. Então, aqui na delegacia, nós temos toda uma estrutura para recepcionar essa mulher vítima, tratá-la com uma psicóloga que poderá orientá-la, mostrar quais são os caminhos que ela possa seguir. Não é obrigatoriamente necessário se fazer o registro, nesses casos mais simples, obviamente. Então, ela vai pensar, ela pode requerer uma medida protetiva, onde ela vai ser afastada ou melhor dizendo, né, o agressor será afastado dela, e garantindo assim a sua segurança. Então, que ela não deixe de registrar, não deixe impune uma agressão ao seu físico, né, ou à sua moral. A delegada Vanessa Alice descobriu a grande maioria dos assassinos que cruzaram o caminho dela, mas teve um crime que virou uma obsessão. Quem matou Raquel Genofre? Esta garotinha de 9 anos que teve o corpo colocado numa mala e encontrado na rodoviária de Curitiba em 2008. Foram 11 anos tentando descobrir o assassino de Raquel. A gente tem uma linha de investigação, trabalha dia e noite naquela linha,
né? Muitas vezes até o suspeito acaba entrando na tua linha de investigação, como alguns que criaram álibis e que a gente foi checar e depois vimos que esses álibis eram todos falsos, né? Então você diz, peguei o autor. Aí, como a única coisa que nós tínhamos na época era um material genético para exame de DNA. Aí, quando nós submetíamos, então, o material genético do suspeito àquele apreendido no corpo da menina, acabava dando negativo. E isso fazia com que houvesse uma decepção, um desapontamento, né? E um desânimo. E várias equipes de policiais desistiam, né? Aí vinham outras, aí começava tudo outra vez. Então, foi difícil, esse trabalho foi muito difícil. Ouvi desde familiares, amigos, amigos do pai, da mãe, eles eram separados, da tia que cuidou um tempo da Raquel e era meu principal contato, professores, colegas, pais dos colegas, bom, enfim, foi motorista de ônibus, cobrador de ônibus, comerciantes, foi uma infinidade de pessoas, foram aproximadamente 1000 pessoas que foram ouvidas por mim naquela época. Ao final dessa investigação, eu me sentia já uma pessoa íntima do relacionamento da Raquel Genofre. Parecia que eu conhecia essa menina. E até hoje, né, o que você me perguntar do caso, eu posso te explicar assim, em detalhes, porque eu acabei me envolvendo muito com essa investigação. E agora, há pouco tempo, quando o autor acabou sendo identificado através do exame de DNA, ele estava preso no presídio de Sorocaba, aí a delegada da divisão de homicídios, a doutora Camila, que é uma pessoa assim muito amiga, conhecida, ela me pediu que eu acompanhasse o interrogatório, uma vez que eu tinha bastante conhecimento do caso. O caso já estava com a divisão de homicídios. Aí eu acompanhei a equipe dela até Sorocaba e lá no local, inicialmente o autor, né, o Carlos, disse, olha, eu não vou me manifestar. Eu falei, não tem problema. Daí eu disse, posso conversar com você um pouco então? Aí saíram os demais delegados, que ele e um agente penitenciário na sala. E eu comecei a conversar com ele, trocar uma ideia. Eu tenho 3 cursos de técnica de interrogatório, junto com o FBI. E é uma matéria que eu gosto bastante, né? Estudo bastante, dei aula sobre isso, inclusive na Escola Superior de Polícia, durante um bom tempo. E aí comecei a conversar, aplicar algumas técnicas, né? Verificar o comportamento, a reação dele diante daquilo que eu falava. E no fim ele acabou dizendo que iria ser interrogado. Aí ele não negou o crime, ele confirmou, falou que usou do subterfúgio de um programa do Patati Patatá para atrair a menina, que quando a menina chegou dentro de um quarto de pensão e viu que não se tratava de um escritório de produção, ela entrou em desespero, aí ele foi obrigado a agredi-la fisicamente, para então acabar cometendo a violência sexual e depois a morte. Por mais que Vanessa pareça uma mulher firme e determinada, histórias como essas ficam para sempre na memória. Mas é preciso seguir em frente, sem arrependimentos. Pois é, principalmente que eu estou quase me aposentando, né? Estou a um passo de me aposentar. Já foram aí quase 25 anos de carreira como delegada de polícia. Então agora, né, com 2 filhos, 3 netos, quem sabe agora eu não possa me dedicar um pouquinho a eles, né? Então, é uma decisão assim difícil, não sei se vou conseguir tomá-la de imediato, mas a minha intenção realmente é viver um pouquinho para a família. Mas com relação à mulher profissional, com relação ao meu caráter, né, com a minha pessoa, não mudaria em nada, sabe? Eu sou uma pessoa assim realizada profissionalmente, né? Eu digo que eu tenho 3 grandes paixões: minha família, minha profissão e meus animais.
decidida, é uma mulher que sai em busca daquilo que ela quer. Essa é a mulher do nosso tempo.